Nas animações existem inúmeros personagens que foram feitos para a gente gostar muito, mas depois de um tempo a gente acaba percebendo que esses personagens são os completos arrombados, egoístas e babacas. E é isso que eu vou mostrar no vídeo de hoje, os personagens mais babacas das animações. Então já deixa o seu like e se inscreve aí, porque se esse vídeo for bem eu trago uma parte 2. Na verdade, com o tanto de personagem babaca que tem nessas animações, dá pra fazer uma parte 80. Só a Velma é metade deles. Então sem mais enrolação, bora logo pro vídeo. Esse anão rebaixado conseguiu me tirar do sério boa parte do desenho. Sinceramente, pensa num cara que consegue gabaritar na arte de ser um arrombado. Na moral, o cara não faz o próprio trabalho, o que várias vezes já prejudicou os seus colegas de trabalho, como no episódio que o Benson quase foi demitido por causa dele, porque ele preferiu ficar jogando videogame do que trabalhar, ou no episódio que ele quase matou o Mordecai congelado no episódio da salsicha. Na moral, que episódio esquisito. Cinema, meus amigos. Oh, querida. Fora que a maioria esmagadora das merdas que aconteciam no parque eram por culpa dele. Ele incentivava o Mordecai a fazer merda, na maioria dos casos. Ele chegava pro Mordecai e metia essa: Bora. Vai dar merda. Vai dar merda não. Vai dar E se merda. não der? E se der? E se não der merda? E se der? Mas se der merda, nós tá na merda junto. Pronto. Bora, Tá vai dar bom. merda. Fora que ele sempre colocava os seus desejos acima dos desejos dos outros, não se importando com o que ia acontecer com seus próprios amigos, como da vez que o Saltitão quase morreu por causa da porra de um bolo. Mas o ápice pra mim foi no filme de Apenas um Show, que descobrimos que o Mordecai passou na faculdade e o Rigby não. E ao invés dele ficar feliz pelo seu amigo, torcer por ele, ao invés desse infeliz estudar pra passar na faculdade, ele preferiu sabotar o próprio amigo que conseguiu passar. Isso pra mim é um absurdo, velho, que raiva! Mas apesar de tudo isso, ele não conseguiu me irritar mais do que o próximo da lista. Esse filho de uma égua é disparado o personagem mais arrombado de Apenas um Show, porque além dele ser um irresponsável, vagabundo igual o amigo dele, ele ainda consegue me deixar ainda mais puto. Porque diferente do amigo dele que quase matou alguém, esse corno matou alguém, o próprio melhor amigo. Você tem noção disso? E foi pelo motivo mais idiota possível, por buceta, uma que ele nem comeu ainda. Quero é sexo! Eu quero é sexo! Uou! Margaret já deve ter pegado a cidade toda, e esse corno tá lá, correndo atrás dela, fazendo os agrados dela e se acabando na punheta, enquanto ela dá pra outro. Ainda bem que o amigo dele reviveu, imagina se não tivesse revivido. Esse cara é tão pau mole que quando ele beijou a Margaret e ele tava com mau hálito, ele preferiu voltar no tempo só pra beijar ela de novo do que, sei lá, mascar um Trident e tentar beijar ela de novo. Eu tenho certeza que esse cara é capaz de colapsar a realidade do mundo só por causa de um beijinho na bochecha. Mais chato que o meu punho na sua cara, seu tapado. É, deve ser grande bastante pra caber no centro do olho do teu cu. O cara entrou em depressão, quase se matou por causa daquela mulher. Tu é doido, velho. E eu não vou nem falar daquele episódio da camisa suada que ele atravessa a porra do país inteiro só pra devolver pra Margaret. Esse corno. Mas pra mim o ápice foi quando ele conheceu a CJ. Na moral, velho, a CJ, uma menina super gente boa, uma menina legal, firmeza, a química bateu, eles se divertiram pra cacete. Esse bicho se divertiu mais em um dia com ela do que a vida toda com a Margaret. E mesmo assim, ele preferiu correr atrás da Margaret e magoar a CJ. Vai tomar no... Na moral, velho, a CJ não, velho. Que mina gente boa e o cara faz uma porra dessa, velho. Sério, se eu vejo esse cara na rua, eu faço cosplay de Capitão Nascimento. Olha, capitão. Tira a calça dele aí. Levou meu caralho. Cuida dessa porra que fala. Mas vamos seguir. Eu acredito que todo mundo cresceu acreditando que a Tristeza que era a maior vilã do filme. Mas olhando mais de perto, a gente percebe que na verdade é a Alegria que é a vilã desse filme. Porque sinceramente, pense comigo, ela era extremamente orgulhosa, ela queria comandar tudo, só queria que a Riley tivesse emoções felizes e não queria deixar que as outras emoções fizessem o trabalho delas. E todas as outras emoções têm a sua importância, mas mesmo assim ela não tava nem aí. Mas o ápice era com a Tristeza, que ela não se importava nem um pouco com a tristeza, ela nunca se importou em saber pra que a tristeza servia. E como nós sabemos, ela é tão importante quanto a alegria. Mas o ápice foi naquele dia da escola, que a alegria simplesmente não queria deixar a tristeza fazer o seu papel, que era fundamental. Quando a tristeza criou uma memória base, ela simplesmente quis jogar a memória fora, velho.
Isso é um absurdo. E lá pro final do filme, quando elas têm a oportunidade de voltar, ela simplesmente larga a tristeza pra trás, não se importando nem um pouco com ela. Ela nem hesitou em largar a tristeza pra trás. Isso é uma atitude extremamente babaca, velho. Pensa numa versão mais arrombada do Patolino e fale miseravelmente. Cara, é um completo parasita. Ele não trabalha, vive às custas dos outros, tira vantagem de todo mundo e ainda se acha a última bolacha do pacote. É mole um negócio desse? O cara vive se aproveitando do Pernalonga e principalmente do Gaguinho, que nesse show é um completo otário. Como da vez que ele pegou todo o dinheiro do Gaguinho fingindo que ia fazer um transplante de rim e comprou a porra de um iate, deixando o Gaguinho completamente falido, sem nenhum centavo, literalmente passando fome e ele lá se divertindo. E ele ainda ficou puto quando os caras pediram o dinheiro dele de volta. Fora que tem outro episódio que ele rouba as ideias do Pernalonga e acaba ficando milionário inventando um descascador de cenouras automático. Ele acaba ficando milionário por conta disso e o Pernalonga acaba falindo. E o que esse arrombado fez? Ele ajudou o amigo dele, deu dinheiro pro amigo dele, o cara que sempre ajudou ele. Não, o cara comprou a casa do Pernalonga e botou ele pra fora, velho. O cara que deixou ele milionário, ele simplesmente tacou o dane-se e vai embora. Pau no seu... E no final, quando ele se lascou todo, ele ainda foi pedir ajuda pra ele. Na moral, o Patrick é um caso que me deixa triste, velho, porque eu gostava muito do personagem. Ele era muito engraçado. E ver que ele se tornou um completo idiota e psicopata é muito triste. Ele se importava muito com o Bob Esponja, se importava com seus amigos, tentava sempre ajudar, tava lá pra ser prestativo. E hoje ele tá simplesmente pouco se ferrando pra qualquer pessoa. Como no episódio que ele foi responsável por cuidar do Gary. E ele passou o episódio inteiro torturando o coitado, quase jogando sal nele. E pra você que não sabe, caracóis derretem se você jogar sal. Quase queima o coitado, deixa ele passando fome. E pra piorar, ainda desidrata ele, deixando o bichinho lá sofrendo. Ou no episódio quando o Bob Esponja fica preso nos rolos. E ao invés dele ajudar o amigo dele, ele passa cola, deixando ele pior ainda. E o Bob Esponja, depois de ter um dia completamente de merda e depois jogar na cara dele que ele é um burro e só piorou a situação, o Bob Esponja ainda saiu como errado. Mas nada supera o episódio que ele aprendeu um golpe de karatê e por ele ser muito forte, ele conseguia destruir qualquer coisa. Ele simplesmente destruiu a cidade inteira por pura diversão, sem pensar em nada, simplesmente dane-se. Quase matou seu próprio amigo, essa porra. Mas nada supera, nada supera o episódio que ele passa o dia todo torturando o Lula Molusco por dinheiro. Porque nesse episódio eles descobrem que a tinta do Lula Molusco por algum motivo é gostosa pros outros peixes. Então pra vender mais e mais ele começa a assustar o Lula Molusco de propósito pra ele soltar mais tinta pra ele ganhar mais dinheiro. E cara, é um episódio extremamente ruim, agonizante e desconfortável de se assistir. Porque o cara tá lá em desespero completo. E esse bicho sociopata, psicopata, desgraçado, tá lá se divertindo, achando graça e querendo mais e mais e mais e mais. Vai, nossa, Nickelodeon, na moral, pego na saída, eu te dou um pau, velho, pelo que vocês fizeram. Eu vou me pegar, filho de rapariga! Pensa num personagem que todo sofrimento é pouco. Esse aqui eu não tenho dó nenhuma. Eu já fiz um vídeo compilando todas as vezes que esse caranguejo se ferra só pra eu assistir quando eu estiver triste. Porque não tem nada que me anime mais do que ver esse caranguejo maldito sofrer. Na moral, se eu pudesse, eu faria isso aqui com ele. Teve outro episódio que ele tava devendo a própria alma pro holandês voador e ele simplesmente fez um acordo, trocou a alma do Bob Esponja por 62 centavos, só pra se livrar dessa e ainda ganhar dinheiro. Vendeu a pessoa que mais se importava com ele por 62 centavos. Ou no episódio que ele simplesmente demite o Bob Esponja, o melhor funcionário dele, o funcionário que já trouxe milhões pra ele, pra economizar 5 centavos por mês. O coitado do Bob Esponja fez tudo por ele e ele simplesmente foi demitido e dane-se por 5 centavos. O coitado entrou em depressão por 5 centavos, velho. Mas pra mim, o cúmulo do absurdo foi no episódio que ele descobriu que as obras do Lula Molusco, aquelas feias horrorosas lá, valeriam muito dinheiro caso o Lula Molusco morresse. Aí eu te pergunto, o que você acha que ele fez depois de descobrir essa informação? Ele tentou passar
passar o episódio inteiro tentando matar o Lula Molusco. E quando ele não conseguiu, ele simplesmente tentou com as próprias mãos. E dane-se, o cara tentou matar o Lula Molusco com as próprias mãos por dinheiro. Cara, nada importa mais pra esse cara do que dinheiro. Olá, eu gosto de dinheiro. Ele mataria uma pessoa por dinheiro, velho. Que porra é essa, velho? Ele não se importa em fazer pessoas sofrerem, em destruir qualquer coisa, roubar, matar, simplesmente se ele estiver ganhando dinheiro. Bom, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like aí, se inscreve. Ainda mais comenta outro personagem aí que você acha arrombado que faltou aqui pra eu trazer uma parte 2. Se você gostou do vídeo, considere assistir o vídeo anterior que eu fiz, os personagens que éramos novos demais pra entender, que tá bem legal. Então, no mais é isso, valeu!